Glória a Deus. Deus é maravilhoso nos proporcionar esse tipo de coisa que só Deus mesmo, com a sua infinita bondade e graça, pode nos conceder. Irmãos, eu peço para vocês, tenham entendimento do que é o corpo e o sangue de Cristo. Não percam os cultos de ceia, não percam uma ceia por motivo nenhum. Antigamente eu costumava dizer assim, que esses cultos era quando eu trocava minhas baterias, recarregava minhas baterias. E aí eu comecei a entender que era muito pouco ainda. E aí eu digo hoje, é o dia que as minhas baterias velhas são jogadas fora e Deus coloca outras novas, muito mais duráveis do que aquelas velhas que tinha. É importante nós estarmos nessa concepção e entendermos o que Deus tem para nós. Amém? Vamos para a palavra de hoje então, no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 65 até o 69. João, capítulo 6, do versículo 65 a seguir. Você que trouxe sua Bíblia, abra. E eu te aconselho a ficar com ela aberta, pois nós vamos navegar nela por outras partes dela também, para ilustrarmos melhor a mensagem de hoje. A mensagem de hoje que Deus nos deu diz assim: a perseverança que te leva à vitória. Ou em outras palavras, estar em posição é o que faz de você um vencedor. E eu tenho falado algumas vezes já aqui a respeito de se manter em posição para poder receber de Deus. Amém, irmãos? Todos encontraram? A palavra de Deus diz assim: Jesus continuou: foi por este motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazido pelo Pai. Por causa disto, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Aleluia! Olha que revelação que Deus dá. Quando Pedro fala: a quem nós iremos seguir? A quem nós vamos nos espelhar? Para quem nós vamos olhar? A quem nós vamos buscar? Você veja que tudo desde o início, Deus ele é tão maravilhoso, e Ele tem cuidado, irmãos, dos detalhes. Como eu tenho falado aqui, nem o Eloir, nem a pastora Fernanda sabiam a respeito do que eu iria pregar, que eu entreguei agora à noite aqui um esboço para os líderes de célula. E falando a respeito de dificuldades, de ataques, né, de pesos. O Eloir testemunhando o que aconteceu com ele, a pastora Fernanda falando que estava aqui só pela graça. E eu creio que de repente alguns de vocês também estejam nessa mesma situação, ou pelo menos estavam antes de chegar aqui. E aí Deus vem nos trazer uma palavra hoje que é justamente para nós nos mantermos em posição, para nós perseverarmos nele, porque é perseverança que vai te levar à vitória. Em Deuteronômio 31:6 diz assim: sejam fortes e corajosos, não se assustem, nem tenham medo deles, pois é o Senhor, nosso Deus, quem irá com vocês. Ele não os deixará, nem abandonará.
Israel ia entrar na terra prometida e sabia que ali era terra de gigantes. Eles não podiam desistir da jornada. Eles não podiam desistir do propósito. Eles não podiam desistir da promessa de Deus. 40 anos eles vagaram naquele deserto. 40 anos. Meio sem rumo, sem saber para onde eles iam. Porque havia uma coluna de fogo que levava, que mostrava para eles. Mas eles não sabiam. Eles só sabiam que eles deveriam seguir aquilo ali. Eles não sabiam a direção. Não é como hoje. Quando tu pensa em ir para algum lugar, tu pega um aparelhinho chamado GPS, tu coloca ali, tu já vai saber até a distância. Do ponto que você está até o ponto que você queira chegar. Muitas vezes, as pessoas quando começam algo, logo bate o desânimo, logo bate o medo, o pavor. E tudo isso faz com que elas venham a desistir de tudo. O pavor é algo que excede inclusive o medo. É um medo exagerado. Muitos desistem justamente por causa do medo. Muitos batem o desânimo quando eles tentam alguma coisa e dizem, mas não vai dar certo. Antes mesmo dele começar. É como eu estava falando no início, a questão do tempo. Para mim crescer nessa empresa, eu preciso ter aqui pelo menos uns 5 anos. Mas 5 anos é muito tempo, eu vou sair dessa empresa e vou procurar outra, que de repente em 1 ano eu consiga crescer. De repente você está no ministério e você almeja algo, mas aí você fica sabendo como é que aquele ministério, como que ele funciona, quais são os passos que você terá que dar para você conseguir chegar, de repente, ao pastoreio, ou evangelismo, ou missões, enfim. Ou apenas ser um servo. Que eu queria tanto ser consagrado a servo. Pelo menos poder estar lá para abrir o prédio, ajudar o que me coubesse. Mas aqui tem muitos critérios, há muito tempo, então vai demorar muito para que eu consiga chegar lá. Eu vou procurar uma outra igreja, que se eu chegar lá conversar com o pastor, ele já vai me colocar lá em cima do púlpito, lá no altar. Creio vocês, tem muitas igrejas que fazem isso. E isso é muito triste. Porque por isso que nós vimos tantas pessoas despreparadas, como diz a Bíblia, um cego conduzindo outro cego. Imagine você, 2 cegos, ou uma multidão de cegos, e um cego líder pegando na mão deles e conduzindo eles para algum lugar. Como isso vai acabar? Todos machucados, no chão arrebentados, não é isso? Pastor, mas toda igreja que prega a palavra de Deus é igreja, fala de Deus. Se fosse assim, Jesus não falaria, nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Muitas pessoas hoje, acredite você no que eu vou falar, tá? Todo mundo diz assim, não, placa de igreja não salva nada, não sei o quê, e é verdade. Mas muitas pessoas vão para uma igreja por causa de uma placa que tem aquela igreja. O nome. Igreja fulana de tal. Igreja fulana de tal. E aí vai lá e se coloca na disposição de um cego. Irmãos, eu sei o que eu vou falar que é muito pesado. Mas eu citei uma coisa que eu não tenho medo de falar a verdade. Juruena está cheio de cegos conduzindo a igreja do Senhor. Tem muito. Tem muito. Outras pessoas, quando estão chegando perto de atravessar para o outro lado do Jordão,
elas desistem de tudo. Quando estão perto de entrarem na promessa de Deus, de tomar posse de algo novo, elas desistem, acabam voltando para o deserto, ou nunca saindo de lá. Por isso ficam a vida inteira dando volta num deserto, mas acredite, pessoas desistem sempre, tá? Essas pessoas que desistem sempre, elas estão sempre girando em torno de si mesma, em cima do seu próprio eu. Pessoas que desistem sempre estão voltando ao deserto e elas não saem de lá. Elas é como um peão rodando em cima do seu eu, do seu próprio eixo. Ah, porque a igreja aqui o pastor me exorta, porque a igreja aqui o pastoriza, porque a igreja aqui o pastor é aquilo. Então o eu, vou para outra. Aí chega lá, pega um cego que fala tudo aquilo que ele quer ouvir, tapinha nas costas, abracinho. Agora eu estou numa igreja de verdade. Eita, agora eu estou numa igreja. Aí essas mesmas pessoas, quando ela vê de fato o poder de Deus, elas correm para os cantos e se escondem. Porque na verdade elas vê muita emoção de alma. Tem um louvor que eu sempre gosto de colocar aqui. Louvor daqueles bem antigo, que tem um trailerzinho lá das imagens lá, das pessoas que, seu último momento, que vão morrendo e tal, onde estão. Me fugiu o nome dele agora. Me lembra aí quem puder aí. Oi? Me fugiu o nome. Isso. A última hora, isso. Mostra a última hora, né, o último momento de algumas pessoas. Interessante porque a gente não sabe quando é o nosso último momento. Naquele videozinho daquele louvor, aparece umas amigas dentro de um carro, dirigindo, tipo assim, indo para algum lugar, todas sorridentes, felizes, alegres, dando risadas. E de repente há uma distração ou há um acidente e morrem. Um outro está no rio tomando banho, estão pulando de cima de uma ponte, e ele ali alegre, aquele desafio, você pula, você não pula, aquela coisa toda, e ele vai e pula, e não volta mais. Outro está lá numa festa, sem saber nem aonde está. Muitas igrejas, eles vivem justamente isso, esse oba-oba que o mundo traz. Muitas delas. É nesse oba-oba que elas vivem. O evangelho verdadeiro de Cristo, a palavra de Deus, aquela que cura, que liberta, aquela que transforma, já ficou para trás faz muito tempo. A exortação que te traz crescimento já não existe mais, existe a crítica, mas não a exortação que te traz crescimento, e há uma grande diferença nisso. Com isso tudo, vai se criando crentes cheio de mimi, crente cheio de eu, crente que de fato não conhecem a Cristo, pessoas que se dizem crente, mas têm a sua Bíblia como um amuleto, carregam junto, mas não gastam tempo lendo ela, examinando. São essas pessoas que eles ficam sempre dando volta e sempre no mesmo lugar. Elas não avançam. Elas não conseguem sair do mesmo lugar. Elas dão 2 passos para frente, volta 3 para trás. Aí dá mais 1 para frente. Aí para. Em Ezequiel 47, a Bíblia chama esses de crente raso. É aqueles que estão no raso. A água só no tornozelo. Não, porque a água aqui está boa. Se eu for mais para o fundo é perigoso. Aí tem o outro que já está um pouquinho mais avançado, ele vai com a água até no joelho. Não, aqui está bom, aqui eu estou seguro.
Aí aparece o outro que é um pouquinho mais avançado, ele vai com a água até na sua cintura. Não, aqui tá bom, que aqui eu saio, aqui eu me cuido aqui. Aí aparece o outro que vai com a água até no seu peito. Mas os pés dele continuam no chão, porque a hora que ele quer, ele vira de volta e volta. Sai para a terra firme. Aí aparece aqueles doidão que vai e mergulha de fato, sem saber nem sequer a profundidade. Porque ele sabe que existe uma mão que está ali, que vai conduzi-lo e vai trazer ele para a superfície e vai levá-lo. Ei, é nesse que você tem que se transformar. Nesse crente doidão realmente. Mergulhar de fato em Cristo, para ser cheio dele, viver na dependência dele. Mas enquanto tiver com teus pés no solo firme, você não depende de Deus, você não precisa de Deus. Você crê e confia em você mesmo. E a palavra de Deus diz: maldito do homem que confia no próprio homem, quando faz dos seus braços o seu Deus. O Senhor lhes disse: sejam fortes, corajosos, não tenham medo, nem pavor por causa deles, pois o Senhor vai com vocês. A confiança deles não estava mais em Moisés ou em Josué, mas em saber que o Senhor ia com eles e que nunca os deixaria e nem os desamparará. Não tenham medo, pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês e nunca vos deixará. Creia, a sua confiança não está em pessoas, mas em saber que o Senhor Deus Todo-Poderoso é que te sustém. É isso que tu precisa entender. Que se tu tem o fôlego de vida, meu irmão, é porque Deus te deu. Se tu tem um trabalho, amém, glória a Deus, foi Deus que te deu. Se tu tem uma família, amém, glória a Deus, porque foi Deus quem te deu. Meu irmão, se você está aqui hoje, é porque Deus teve misericórdia de você e permitiu que você viesse. Tudo é dele, tudo é por ele, tudo é por ele. Nós precisamos entender isso. Mas não só entender, mas colocar isso tudo em prática. Acredite, Deus nos prometeu que nunca nos deixará e nunca nos abandonará. E Ele é fiel nas suas palavras. Mantenha-se crendo em posição e nunca pense que Ele te deixou ou que Ele te abandonou. Ele está com você sempre, Ele vai à tua frente, Ele vai cuidar de você. Basta você permitir que Deus cuide de você. O grande problema é que a maioria das pessoas, elas são assim. Eu estou agora lá no fundo do poço. Eu preciso de Deus. Por que eu falo tanto dessa questão de igrejas que campanham e mais campanham? Porque eles só sabem trabalhar com essas pessoas que estão lá debilitadas, mortas praticamente. Meu irmão, se você está quase morto, está lá esperneando, quer dizer, claro que você precisa o quê? De um remédio. Mas nós precisamos ensinar você, quando você está bem, tranquilo, com saúde, se manter vigoroso com saúde. Eu prefiro muito mais ensinar você a viver bem com saúde do que eu ter que ir lá arrancar os carrapichos seu. Porque se você estiver bem com saúde, você vai começar a produzir. Você vai começar a falar de Jesus para as pessoas. Agora, se você estiver lá embaixo arrasado, para qualquer um que tu chegar, tu só vai chegar para quê? Para murmurar. Para falar que a tua vida não está boa. Aí você é um crente. E você começa a falar que a tua vida não está boa, que tu está sofrendo perseguição, que você está isso, que você está aquilo, você está o quê? Murmurando. O que essa pessoa não crente que escuta isso vai pensar? O que adianta ser crente? Se é para viver desse jeito, melhor eu não ser crente. Você está entendendo que muitas vezes
O inimigo usa a nossa própria boca, nós deixamos o inimigo usar a nossa boca, justamente para afastar pessoas de Deus. Por isso que em todo tempo nós temos que ser o quê? Vigilantes. Você entendeu o que Jesus está dizendo com orar e vigiar e sem cessar? Se você estiver vigilante, a tua vida está difícil, está com problema, que todos nós passamos por problemas e dificuldades. Eu vou procurar o meu líder, vou procurar o meu pastor, é com ele que eu vou conversar. Eu vou chorar minhas pitangas no ombro dele, porque ele eu sei quem é, e eu sei que ele pode me ajudar com uma palavra de Deus e orar junto comigo. Essa é a grande diferença. Ali vai acabar aquela conversa e vai vir a cura. Agora, quando você leva para pessoas do mundo, meu irmão, a história nunca chega no final como ela é, né, Gilmar? Alguém caiu aqui, não sofreu nada. Caiu de moto, estava passando, passou a quebra-mola e caiu de moto. Só se arranhou. Quando ele chegar ali por casa mais ou menos, ele já quebrou uma perna. Quando chegar lá para o outro lado, no Severino, ele já está dentro do caixão. É assim. Então nós temos que cuidar. Com quem nós vamos falar? O que nós vamos falar? Pastor, mas para essas pessoas, qual é a palavra então que eu tenho que dar? É que independente do seu problema, Jesus cura, Jesus muda, Jesus transforma. Porque é isso que ele faz. Basta você crer. Segundo tema que eu quero falar. Nunca desista, não volte para trás. Ele sabia muito bem o que iam fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. Está lá em João 6,6. Alguns, por causa da dureza do coração, da murmuração e da incredulidade, deixaram de seguir a Jesus e voltaram para trás, pois acharam muito duro o discurso de Jesus sobre o pão vivo que desceu do céu, e ficando a murmurar, e por fim foram tomados de incredulidade. Eles não creram que aquelas palavras de Jesus, por mais duras que fossem, eram palavras verdadeiras, e somente elas iam trazer a vida eterna. Somente aquelas palavras que iam trazer o pão da vida para as pessoas. Por isso que talvez agora você aí sentado esteja pensando com você assim: o que eu tinha que vir hoje aqui? Eu estou falando isso porque eu sei que tem pessoas que estão assim. Comece a repreender esses pensamentos diabólicos da tua cabeça. Porque Jesus te trouxe aqui justamente porque Ele quer mudar você. Ele quer mudar você, então por isso que Ele te trouxe aqui hoje, para você ouvir essas palavras. Se você está pegando essa ministração de hoje como uma exortação, tá? Que não é exortação, eu estou abrindo os teus olhos para aquilo que é verdade, mas se tu está pegando como exortação, então lembre-se que Jesus exorta, Deus exorta aquele que Ele ama. Então não vá pela exortação, vá pelo amor de Deus por você. Eles tinham a salvação e o reino diante deles, mas desistiram, voltaram para trás. Eles tinham os milagres, as curas diante deles, mas desistiram e voltaram para trás. Eles tinham aquele que era o maior que a lei, maior do que Abraão, maior que todos juntos, mas desistiram. Eles desistiram da submissão e obediência, assim como fizeram quando era Moisés. Eles desistiram da fé, assim quando era Abraão. Eles desistiram da sabedoria, assim como era Salomão, e voltaram para trás. Saiba que toda vez que desistimos, nós estamos voltando para trás. E quando nós voltamos para trás, nós vamos ter que reiniciar novamente aquela caminhada novamente. Aí eu já me adiantei, eu estou lá, andei 100 metros. O meu objetivo é 1000. Se eu me manter em posição, por mais difícil que seja, por menor que sejam meus passos, mas eu estiver caminhando, eu chegarei nesses 1000.
Agora, se eu parei nesses 100, eu olho para frente, mas falta 900 ainda. Aí é muito. Aqui, só 100 para cá. Ah, não, vou voltar para cá. Você está entendendo que é isso que muitas pessoas fazem quando voltam para o mundo? Quando elas largam a Cristo, largam Deus? Foi ministrado aqui esses dias sobre a porta larga e a porta estreita. Foi o Leonel que falou, né, Leonel? Sobre a porta larga e a porta estreita. Você vê uma portinha ali. Lembra que o pastor Deusenir falou aqui que Deus não te dá certeza de nada. A única certeza que você tem é que se você de fato se entregar a Deus, você é salvo. E se você renunciar ao teu próprio eu, tiver obras, você herdará o reino. Essa é a garantia que Deus te dá. Se nós formos analisar, Ele te dá outra garantia. No mundo tereis aflições. Ele te garantiu isso. Ele falou para você que aqui nesse mundo tu teria aflições. Mas você não tem garantia. Quanto tempo vai durar isso, pastor? Pastor, eu sei que Deus tem um propósito na minha vida, mas assim, o deserto está tão grande que parece que não chega mais o fim, parece o Saara. Tão comprido que é, tão grande que é esse deserto aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes, em vez de você caminhar para frente, você caminhou para trás, querendo desistir, pensando em desistir? Era 1000 metros, tu andou 100. Aí tu falou, não, mais 900 eu não aguento, vou voltar. Aí tu voltou 50, aí tu parou e pensou, não, mas o que tem lá na frente é melhor. Quer dizer, agora quantos que tem? É 950 de volta. Então tu vai ter que caminhar aqueles 50 de novo. Aí tu caminha aquele, não dá. É porque eu tenho que trabalhar, que eu tenho isso, eu tenho aquilo, tenho aquele outro e tal. A hora que der eu vou na igreja. A hora que der eu sirvo a Deus. Tem uns crentes, creia você, que eles têm a audácia de dizer assim, eu oro em casa. Eu busco a Deus em casa. É tudo a mesma coisa. É porque você não conhece, você não tem relacionamento, você não sabe o que é ter comunhão, nem com o teu irmão que você vê. Imagine com Deus que você não vê. Vai querer dizer que é a mesma coisa? Pastor, mas orar em casa então não adianta? Claro que sim, depende da situação. Eu estava comentando essa semana com o irmão, não lembro mais com quem foi que eu estava falando, que tem algumas pessoas de outras cidades, inclusive pastores, que eles me têm como um pastor, um crente de fato de oração. Porque muitas vezes me procuravam, para onde que está o Zilamar? Até para o monte, o Zilamar está orando, o Zilamar está isso, o Zilamar está aquilo. Sabe por quê? Porque eu precisava conhecer esse Deus que eu sirvo. Como é que eu vou servir alguém que eu só ouvi falar, assim como era Jó? Como é que eu vou servir alguém que eu não sei dizer para os outros, eu não sei apresentar ele para ninguém? Para mim conhecê-lo, eu precisei renunciar muitas vezes à minha vontade, deixar a minha família, e ir para o meu secreto, para poder buscar esse Deus. Essa semana eu comentava, tem muitas pessoas que eles não fazem ideia do que foi que a Fernanda e eu passamos para que Deus nos desse esse ministério. E não que nós almejávamos o queria, porque se tem uma coisa que eu não queria era ser pastor. Até no dia que eu entendi que não era eu que tinha escolhido, mas ele que já tinha me escolhido, então não tinha para onde escapar. Aí eu vou ficar lutando, brigando contra uma força que eu sei que eu não vou vencer nunca? Falei, vou não, rapaz, tem uma coisa que eu não sou é bobo. Falei, é isso que eu quero, e vou abraçar com as 2 mãos e os 2 pés e tudo, tá? E aí eu mesmo estou aqui e pronto. Ah, mas tu não é capaz. Verdade, até hoje eu não sou. Eu ando pela misericórdia de Deus, pela graça dele. Não pensem vocês que tem algo bom em mim.
a não ser Jesus Cristo. Ele é a única coisa boa que tem em mim. Só que Ele é o meu tudo. Então tudo em mim hoje é bom, porque Deus está em mim. Você está entendendo ao nível que eu quero que você chegue? Você está entendendo aonde que eu quero que você vá? Muitas pessoas, por dureza do seu coração, por não aguentar, não conseguir ouvir a verdade, elas desistem de uma liderança, desistem de um ministério, outros desistem dos seus sonhos, desistem dos seus projetos, desistem do seu casamento, desistem do seu trabalho. Muitos, por não acreditar mais que Deus possa realizar os seus sonhos, desistem da fé, desistem inclusive de Deus. Porque as coisas não acontecem, pastor, eu busco, eu oro e tudo e tal. Lembra que eu falei no início, a inversão que nós fizemos? Se é para as coisas do mundo, às vezes uma semana para mim é pouco. Mas quando eu tenho que ir, por exemplo, um seminário, ou para o encontro com Deus, uma clínica da alma, que eu tenho que ficar lá. Ficar o quê? Sexta, sábado e domingo, fechado, trancado, sem poder sair de lá? Não vou não, tá louco? Não estou preso, não fiz nada, não matei ninguém para não ficar lá preso 3 dias. Ei, são 3 dias, você e Deus. É 3 dias você na presença, de manhã à noite, de Deus. Com pessoas, pastores, pessoas preparadas ali, trazendo o alimento de Deus sempre novo, renovando para você. Cara, é algo que você, se tu souber aproveitar, meu irmão. Eu sou fruto de um encontro com Deus. Eu sou fruto de uma clínica da alma. Eu sou um fruto de Deus. Não pensem vocês que quando eu fui para lá, que eu não fiquei escutando aquelas pregações de testemunho e pensando comigo, o que eu estou fazendo aqui? Tinha tanta coisa para fazer lá fora, não tinha nada, era tudo mentira que o diabo colocou na minha casa, não tinha nada para fazer. Deus pegou o que eu tinha de orgulho, olha como Deus age. Deus pegou aquilo que eu tinha de orgulho e usou para o bem, para o meu bem, a favor dele. Porque eu tinha falado para minha esposa que eu ia participar do encontro com Deus. Depois que eu falei que eu falei, e agora para mim sair dessa? Mentir para ela eu não vou. Porque se eu mentir, eu sei que amanhã vai vir a verdade e eu vou ficar numa situação, ela vai me cobrar, eu vou dizer o que para ela? Porque para mim, meu irmão, uma palavra, ela tem muito mais peso de repente do que um tapa. Aí eu fui. Chego lá, estou escutando lá testemunhos do pastor Deusenir e tal, que foi estuprado por 6 vezes, não sei o que, e eu sentado na mesa da escola, lá no cantinho assim, estava mais no canto que podia, quase que eu empurrava a parede para o outro lado. E o diabo falando na minha cabeça, estou com tanta coisa para fazer lá fora, vem aqui ficar ouvindo um viado tá falando aí. Foi essas palavras que o diabo colocou na minha cabeça. Era o que ele trazia na minha mente. E eu maquinando um jeito, com a minha astúcia, como é que eu ia dar um pinote dali? Mas para chegar em casa, eu queria achar um defeito neles, queria achar alguma coisa para poder chegar em casa e não me sentir culpado, que a minha esposa não me culpasse por eu ser um covarde e ter abandonado. Resumindo, não encontrei nada. Fui obrigado a ficar ali. Porque se eu chego em casa, eu ia falar o que para ela? Então essa questão da minha palavra, do meu orgulho, fez com que eu lá permanecesse pelos 3 dias. Quando chegou no domingo, que eu vi aquele mover, aquele negócio todo, eu fiquei pensando comigo, né, que antes, combinado esse negócio aí. Eu, tudo ótimo. Rapaz, não nasci ontem não. Era tudo dessas coisas para pior que o diabo vinha e colocava na minha mente. E aí eu sempre fui meio curioso. Quando eu entro em alguma coisa, eu quero de fato conhecer no que eu estou entrando, eu quero saber a respeito daquilo. Falei, rapaz, eu quero ficar pertinho, que eu quero ver como é que é esse negócio aqui. Como é que é
o esquema aí. E aí eu estava lá, pertinho. E nisso o pastor Deusenir pegou uma toalhinha de rosto. E conforme ele fazia assim com a toalha, as pessoas acabavam caindo. E eu ali enrola, cuidando, né, querendo saber. Dali um pouco, numa daquela, a toalha não foi só até aqui, ela passou e veio e tome do meu lado. Ele que bateu assim, eu só lembro que eu rodopiei assim. Na hora que eu vi que eu estava no chão, eu levantei ligeiro e falei, quem que me empurrou? É porque sempre você quer achar alguma coisa. Você não reconhece, a coisa mais difícil que tem é você apontar para você. Você quer achar alguém, defeito em alguém, é culpa de alguém. E eu levantei ligeiro e fiquei meio por ali e tal. Falei, eu quero ver aquele bater com essa toalha, eu quero ver quem quer que me empurra. Será que eu acho que um bate ou te empurra? E foi, acabou aquele movimento, parou, ficou toda aquela roda assim. E eu parado, como está essa moça assim, uma distância assim. O pastor Deusenir parado, orando. E como se estivesse amassando aquela toalhinha na mão. E olhando em volta e amassando aquilo. Aí daí um pouco ele olhou fixo para mim assim e fez assim, ó. Eu nunca levei uma pedrada. Mas eu garanto para vocês que o peso que aquela toalha tinha, não dá para mim descrever. Eu só sei que os meus 2 pés levantaram assim, ó. E eu fui de nuca no chão, mais ou menos igual o Léo aquele dia. Ai, nada não, pai, quebra não. As mãos do Todo-Poderoso estão embaixo. Eu virei de perna para cima, rapaz, que nem vi aí, eu perdi, falei, o quê? Eu estava sozinho, não tinha ninguém tocou em mim, a não ser aquele pano. Falei, pô, esse negócio aí, eu quero esse negócio para mim. Eu comecei a ver diferente, eu falei, rapaz, tem mistério nesse negócio aí. E eu quero saber o que é isso. Logo depois eu recebi convite dele para estar andando com ele. Logo depois me tornei um ministrador junto com ele. E olha aqui onde eu estou. Sabe por que Deus está fazendo eu falar isso para vocês? Porque eu sei que tem pessoas que estão aqui que na verdade estão falando assim, eu não sei nem por que eu estou aqui. Porque eu já entrei, já saí, já entrei, já saí. Eu não estou nem lá e nem aqui, eu não estou em lugar nenhum. Eu estou falando isso porque Deus tem um propósito na tua vida e Deus quer mudar isso tudo de você. Deus quer mudar a tua história. O segredo de nunca desistir está na perseverança. Ou se manter em posição, conforme você queira. Em Lucas 8,15 diz assim: e as sementes que caíram em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração, bom e obediente. E porque são fiéis, produzem frutos. A semente que prospera é aquela que cai em terra boa. Todo ano ela dá frutos, todo ano ela avança, todo ano ela cresce, todo ano tem frutos novos. Todo ano há colheita. Quando nós perseveramos em fé, com certeza colheremos em graça, colheremos em abundância. Todo ano vamos colher, pois todo ano nós vamos frutificar. Como que está o teu coração? Será que essa semente que hoje Deus está me dando para me entregar a você vai cair numa terra frutífera, terra própria, para que ela possa crescer, germinar e dar frutos? Ou essa semente vai continuar caindo em solo infértil, no meio de pedregulhos, no meio de pedras, que quando o sol levantar, quando o mundo lá fora se levantar, você vai desistir? Quando os espinhos começarem, as murmurações, os amigos começarem a te chamar de careta, porque agora tu é crente e quis mudar de vida, você vai desistir de Jesus e vai voltar para o mundo. Ou quando aqueles religiosos, porque não pense que é só as pessoas que não conhecem Cristo, às vezes o diabo usa aqueles que estão dentro da igreja. Quando aqueles religiosos vai vir e colocar em dúvida a palavra que Deus está te dando, que você está recebendo.
Você duvida da própria palavra de Deus? É chegado o tempo de mudar o teu coração. Vivemos uma geração que não aprendeu a perseverar, que ainda não aprendeu a ir até o fim, pois diante dos primeiros obstáculos desiste de tudo. Uns desistem da família, outros desistem da profissão, outros desistem dos estudos, outros desistem do ministério, outros desistem da fé. Eles estão sempre desistindo, sempre recomeçando, mas nunca chegam a lugar algum. Pessoas já de idade, e você vê ele na mesma situação, nunca sai daquilo. Na sua profissão, no seu trabalho, tem medo de inovar. Ah, mas eu não sei fazer isso, eu nunca fiz, é melhor não, deixa outro. Ei, Deus todo dia, Ele tem um alimento novo. E esse alimento novo para você, você precisa estar com o teu coração aberto, ter discernimento para você poder receber. Senão esse alimento vai passar, os outros vão se alimentar e você vai ficando. E se você ficar sem esse alimento, você vai ficando raquítico, com fome, desnutrido, anêmico. E vai morrer. Vai morrer. Vai ser raso. Precisa haver essa mudança. Você precisa de fato colher essas sementes e colocar no teu coração e mudar as tuas atitudes, a tua vida. Abraão tinha fé. E com esta fé ele perseverou até o fim. José do Egito teve um sonho e neste sonho perseverou até o fim. Moisés tinha um chamado e neste chamado perseverou até o fim, mesmo diante de Faraó. Paulo teve uma visão e nesta visão do terceiro céu perseverou até o fim. Jesus tinha um propósito e nesse propósito da cruz ele foi até o fim, até o Calvário. Não desistiu. Não desistiu. Que nós possamos nos espelhar nesses grandes homens e continuar a nossa caminhada. Pastor, mas o caminho é muito longo ainda. Amém, glória a Deus. Porque Deus está contigo, você não está nele sozinho. Então, enquanto você estiver nesse caminho, por mais longo que seja, saiba, Jesus está contigo. Agora, se você voltar para esse outro caminho, Jesus não estará contigo. As mãos do Todo-Poderoso não vão mais te suster. Quem persevera, quem se mantém em posição, alcança o seu propósito. Quem persevera manifesta paciência e fé. O perseverar é o que te leva à vitória. É o quanto a pessoa está disposta a pagar o preço que ela está disposta a pagar para alcançar os seus objetivos em Deus. O perseverar está no caráter e mostra que aquela pessoa é alguém que não desiste fácil, não desiste nunca. Jesus, ele era perseverante. Ele tinha 12 homens com ele, difíceis. Ele nunca desistiu de nenhum deles. Por mais que sejamos falhos hoje, Jesus também não desiste de nós. E por mais fraco que você seja, Jesus não desiste de você, nunca. Creia, tome posse dessas palavras para você. Independente da tua situação, independente de como está a tua vida, creia, acredite. Jesus não desiste de você. Ele foi para aquele Calvário, ele foi para aquele madeiro, por amor a mim e a você. E ele não vai desistir disso. Ele não vai abandonar você no meio do caminho. Se você estiver no caminho de Cristo, tenha certeza que Jesus está com você. Pastor, mas está tão difícil.
Pare e pense uma coisa. Talvez nesses momentos difíceis que você faça assim, não aguento mais. Talvez você já não tenha aguentado há muito tempo e é Ele que está te carregando no colo. Por isso que tu ainda está nesse caminho. Por mais que pareça tudo improvável, mas você está em Jesus, Jesus está em você, então o milagre vai acontecer. O milagre, ele precisa ser provocado. O milagre precisa nós estarmos na presença, na posição. Nós precisamos perseverar para que o milagre aconteça. Agora, se nós desistirmos, o milagre não vai acontecer. Eu não sei quais são os seus problemas, eu não sei quais são as suas dificuldades que você encontra para servir a Deus, para mudar a tua vida, para se desligar de fato das coisas do mundo e se conectar somente com o trono da graça. Eu não sei quais são as dificuldades. Eu não sei quais são as mentiras que este mundo te seduz ainda. Eu não sei. Mas de uma coisa eu te garanto, Deus sabe. Jesus sabe perfeitamente. Ele sabe quais são as tuas fraquezas. E se você quiser hoje, Ele vai mudar isso em você. Ele vai te dar força. Você tem a tua parte para fazer. A tua parte é querer, é receber. Porque o milagre provém de Deus. Amém? Feche seus olhos, eu quero estar orando por vocês essa noite. Coloque no quarto louvor. Feche os olhos de vocês, mas não abra. Não abra seus olhos. Fique com os olhos fechados, se concentre em Deus. Tem algo dessa palavra que tocou em você, que você sentiu que era para você? Em algum momento essa ministração falou no teu coração que você sentiu isso é para mim, é comigo que está acontecendo? Se tem, começa agora a falar com Deus a respeito disso. Se você tem se sentido excluído, abandonado, saiba que Deus jamais te abandonou e jamais vai te abandonar. Ele está com você. Ele está aqui agora, nesse exato momento. E Ele quer falar no teu coração. Então abra o teu coração para Deus. Convide Ele para entrar. Convide Ele para tocar no teu coração e falar no teu íntimo, dentro de você. Fala para Ele onde estão doendo, onde são as feridas. Fala para Ele o que é que te incomoda. Fala para Ele. Abra tua boca e fala para Ele o que está te incomodando, o que está te atrapalhando, o que está te afastando de Deus. Fala para Deus. Ele já sabe, mas Ele quer ouvir de você. Ele só vai entrar com providência quando você abrir a tua boca e falar para Ele: Senhor, eu sou falho, eu necessito do Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida. Eu quero mudança. Eu não aceito mais essa vida rasa que eu vivo. Eu digo que eu sou crente, mas na verdade eu sou um engano, eu sou uma mentira, porque eu não sou crente. Eu preciso que o Senhor mude isso em mim. Eu preciso que essa semente germine no meu coração. Eu preciso que comece a mudança, a transformação de dentro de mim. Dentro de mim, da minha mente, do meu coração. Tirando toda a mágoa, todo o peso, todo o rancor, todo o ódio que está aqui dentro gravado. Pai, toca, Senhor Jesus, no coração dos teus servos. Fala, Senhor Jesus, na vida deles. Faz eles entenderem, Senhor, como eles são dependentes, como eles precisam do Senhor. Tu és um Deus de glória, um Deus de poder, Tu és um Deus de misericórdia e de graça. Então derrama, Pai, um pouco da Tua graça sobre a vida dessas pessoas que aqui estão.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faz, meu Senhor. Faz eles sentirem a tua presença. Faz eles serem cheios, Pai, do teu Espírito Santo. Que o teu amor possa transbordar no coração deles. E eles se sentirem amados, Senhor. Eles se sentirem queridos, desejados pelo Senhor. Pai, eu sei que tu estás aqui, está ouvindo este clamor. Então, meu papai, eu te peço, toca no coração de cada um deles. Eu vejo almas gritando, almas chorando agora. Eu vejo em pessoas aqui. E eu sei que está doendo. Eu sei que tem almas que estão doentes. E é preciso que você seja curado essa noite, em nome de Jesus. É preciso que você seja curado. Habitas em mim, Senhor. Habitas em mim. Tu habitas em mim, Senhor. Habitas em mim. Tu habitas em mim, Senhor. Habitas em mim. Toma o teu lugar. Eis minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Falando com Deus. Eu espero que o Senhor fale com você agora. Continue falando com Deus. Continue falando para Ele. O que você quer, o que você deseja que seja mudado na tua vida. O que tem que estar te atrapalhando, o que tem que estar te incomodando. Eu sei que dói. Dói quando alguém vem até você e ainda diz que foi sem querer, mas já machucou. Eu sei que dói. Dói quando você se esforça tanto. Você está com vontade de perde chorar, até o chore. sono organizando e no final Chore na presença de Deus. não agradou. Chore na presença de Deus. Se Eu existe um sei lugar que dói. que é bom para chorar é na presença Dói de porque Deus. tem gente que não pensa, aí nos coloca numa prensa, sem se importar no que vai dar. Fala mal e diz o que não viu, e quando você soube, seu coração feriu. Mas há um Deus no céu que sabe te consolar. Ele vê o teu sorriso quando você quer chorar. Ele vê o teu silêncio quando você quer falar. Ele sabe exatamente o tamanho da ferida que fizeram em você. Ele sabe de tudo. Com vontade de parar. Ele sabe do que está acontecendo com você. E Ele está te dando a oportunidade hoje de ser mudado. Eu sei que dói, eu sei que dói, mas aguenta firme, é só mais uma noite, vai passar. Eu sei que dói, eu sei que dói. O choro dura uma noite, mas pela manhã a alegria virá. Aleluias, aleluias, aleluias. Amém, irmãos?
Aleluias. Aleluias. Pode erguer mais, Gilmar. Ele sabe exatamente o tamanho da ferida que fizeram em você. Ele vê quando caminhas com vontade de parar, quando você diz sou forte, na verdade fraco está. Só mesmo sendo Deus, pra conseguir te entender. Canta mais. Está com desejo de vir aqui na frente, vem aqui, se ajoelha aqui no altar, vem orar aqui. Eu sei que tem pessoas que estão com esse desejo. Pode sair do seu lugar, vem aqui na frente orar. Se ajoelha aqui no altar, aqui, vem orar aqui. Pode vir, não fique com vergonha, venha. Vem, se ajoelhe, comece a falar para Deus aqui na frente. Alegria virá. Eu sei que dói, mas Quer que haja cura na tua alma, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Você quer mudança na tua história? Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Venha para a presença de Cristo. mas pela manhã, alegria, 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 alegria. Eu sei que dói, eu sei que dói, mas aguenta firme, é só mais uma noite, vai passar. Eu tô profetizando, eu sei que dói, eu sei que dói, choro Difícil dura uma conseguir noite, levantar dessa cadeira, mas pela manhã alegria porque as virá. amarras do inimigo ainda te prendem. Ele vê o teu sorriso quando você quer chorar. Mas Deus te dá Ele vê força o teu agora. silêncio quando você quer falar. Levante, saia do Ele seu sabe lugar e o vem em nome de tamanho da Jesus. ferida que fizeram dentro de você. Vem em nome de Jesus. Ele vê o teu sorriso. Deus te quando dá força você agora. quer Levante chorar. do seu lugar e Ele vem vê em o nome teu de silêncio, Jesus. você doida pra falar, só mesmo sendo Quer receber? Deus. O deserto passou, o oásis está na sua frente. Te entender. É hora de você receber. Eu sei que dói, mas aguenta firme, é só mais uma noite,